Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IGES, Instituto Goiano de Estudos Espíritas. É com muito prazer que nós estamos recebendo todos vocês aqui nesse dia 20 de março de 2023. Ixi, o tempo está voando, hein? Dia 20 de março já. Então nós estamos nessa segunda-feira para tratar de mais um tema interessante e importante, né? Sempre à luz da doutrina dos espíritos. E hoje com um convidado também super especial, nosso amigo Eric Pacheco, que eu vou trazer agora para a tela. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, espero que seja uma excelente conversa. Bacana demais. Faz tempo que você não vem, né? Tem um tempinho já. Faz um tempo, mas agora estamos aí. Vamos anotar essa carteira aí para que você esteja sempre conosco aqui, né? No nosso programa IGES Falando de Espiritismo, que vai ao ar toda segunda-feira, a partir das 21 horas. Como a gente falou no início, sempre trazendo temas aí importantes relacionados ao Espiritismo, né? A gente procura trazer aqui algo que possa acrescentar a todo mundo, né? Especialmente temas aí da atualidade à luz da doutrina espírita, tá bom? Então, pessoal, o Eric, que é nosso convidado, Eric, você, se não me engano, você não está no Rio de Janeiro, capital, não, tá? Você está no estado do Rio, né? Sim, agora eu estou na capital. Às vezes eu estou em Teresópolis, mas agora eu estou na capital. Bacana. Então, naquela outra live que nós fizemos, você estava em Teresópolis. Bacana. Agora você está na capital. Bom demais. E o Eric, já vou até te pedir para que você faça, por favor, uma divulgação, né? Você tem um canal no YouTube, Espiritismo em Kardec, não é isso? Desenvolve lá um trabalho super legal. Exatamente, eu tenho um canal Espiritismo em Kardec, não é que eu faço entrevistas, lives sobre a Revista Espírita, sobre outras obras de Kardec, né? Com foco no estudo das 22 obras fundamentais, como consta no catálogo racional, e também a gente lançou uma obra recentemente sobre o espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos, com Lucas Berlanza, com Marco Milani, com Arthur. Enfim, a gente tem esse projeto aí de divulgação, né, e de combate a certas deturpações que têm acontecido atualmente. Não, e assim, convenhamos, né? Tá uma festa. As deturpações aí da doutrina espírita, e é importantíssimo trabalhos como esse, né? Como o seu, por exemplo, como o nosso aqui, trazermos Kardec, né? Na sua essência e os princípios, né? Que Kardec nos deixou. E a gente anda vendo aí cada invencionice, cada coisa, né? Que a gente que estuda e acompanha esses movimentos aí, a gente sabe do que se trata, sabe o que está por trás disso, mas como a gente até estava conversando, tem mas muita gente ainda que não tem a mínima ideia do que se trate, mas enfim, é preciso que nós tenhamos trabalhos como esses para realmente falar de Kardec, né? Dentro de uma concepção honesta, intelectualmente falando, e não dentro de uma concepção aí de reforma, atualização, contextualização, enfim, que são termos aí que vêm sendo muito usados em relação ao codificador, né, Eric? Exatamente, as pessoas ainda nem entenderam totalmente a obra de Kardec e querem reformar, corrigir, né, fazendo análises completamente anacrônicas, né, sem entender o contexto histórico da época, né, e querendo deturpar o texto kardeciano, né, por problemas, enfim, até o analfabetismo funcional, até, enfim, às vezes, uma má ideia realmente do que significa o texto, né, então a gente precisa estudar Kardec, não deturpar. E a gente tem que estar atento porque muitas vezes até convenhamos com desonestidade intelectual, né? Tirando frases do contexto, jogando frases isoladas, né? Enfim, é uma situação preocupante e que a gente realmente precisa mostrar, né? Para as pessoas que nós precisamos estar muito atentos, porque a tendência é que isso
não só continue, mas que até aumente, né, essa movimentação nesse sentido. Mas vamos lá, vamos trabalhando e vamos divulgando Kardec, que é o nosso papel. Pessoal, então, como toda segunda-feira, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Gostaria de pedir a todos que possam fechar os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedir que o Divino Amigo esteja conosco neste momento, nos amparando e nos incluindo. Nós que te pedimos, Mestre, o Senhor possa atuar sobre todos nós neste momento. O Senhor permita que a espiritualidade amiga realize a limpeza espiritual que todos nós necessitamos. Nós possamos sentir uma cachoeira de águas cristalinas a nos banhar e a retirar de nós todas as energias pesadas, deletérias, que porventura estejam nos envolvendo. E que, feita essa limpeza, nós possamos receber energias benfazejas que nos trazem sensação de coragem, de ânimo, de vigor e, ao mesmo tempo, de tranquilidade, de harmonia, de paz. E que todos esses benefícios sejam estendidos a todos aqueles que são caros aos nossos corações, os nossos parentes, amigos, vizinhos, companheiros de estudo e de trabalho, companheiros de casa espírita, de movimento espírita, que todos possam ser beneficiados por essas dádivas. E mais especialmente, Senhor, aqueles nossos irmãos mais pequeninos neste momento, que passam por todo tipo de privação, seja no campo espiritual, emocional, seja no campo físico, que possam ter em Ti o lenitivo que tanto necessitam. Muito obrigado, Senhor, graças te damos, que assim seja. Graças a Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso Marcos de Carvalho. O Marcos, não sei se é seu vizinho, que é do Rio de Janeiro, só que ele está lá no Meier. O Marcos, que inclusive esteve conosco aqui na segunda-feira. É perto aqui. É perto? Então, quase seu vizinho aí, viu, Marcos? O Eric é quase seu vizinho. Então, ele está conosco aqui. A Dimaúcia Honorato também está conosco. Dimaúcia, eu vou te pedir que você fale para a gente, por favor, qual a sua cidade, né, de onde você está falando. A Thaís Cabral, desejando aqui, deixou boa noite, desejando luz e paz. Ela que fala de Campo Grande, né, Rio de Janeiro. O Marcos aqui fez o comentário, né, acerca aí da vizinhança com o Eric. E eu gostaria de pedir, pessoal, toda a força do mundo, né, para o nosso canal de YouTube aqui do Instituto Goiano de Estudos Espíritas, o IGESE, que todos possam se inscrever, que todos possam ativar as notificações, que todos possam curtir e compartilhar todos os nossos vídeos, inclusive este que você está assistindo. Isso é muito importante porque faz com que o conteúdo, né, exposto pelo IGESE aí na plataforma, no YouTube, tenha maior engajamento, maior repercussão e possa ser indicado a mais lares, a mais pessoas. Então fica esse pedido todo especial, deem essa força, tá? Se inscrevam, ativem as notificações, curtam e compartilhem os nossos vídeos, inclusive este, fica gravado na plataforma. Quem não pôde assistir ao vivo vai poder assistir posteriormente. Então fica esse pedido e nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, por meio das quais você vai acompanhar a nossa programação, o IGESE, que realiza aí estudos, lives todos os dias, procurando sempre trazer o melhor conteúdo espírita para todos nós. E fica aí também o nosso desejo de que sempre estejam em paz e bem os nossos parceiros, né? Os nossos canais parceiros, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal e TV Goiás Espírita, são canais que retransmitem os nossos conteúdos, né? Muitos de vocês que aqui estão chegaram por meio desses canais, então muitíssimo obrigado a esses nossos parceiros, TV Goiás Espírita, TV Secal, Rede Amigo Espírita e Web Rádio Fraternidade, que vocês possam aí estar se inscrevendo nesses canais também, e fica aí o nosso agradecimento. A Dimaúcia fala, então, de Pratinha, Minas Gerais. Olha que bacana, valeu demais, Dimaúcia. Faça sempre assim, esteja sempre aqui conosco, né? E eu já vou deixar um abraço aí também para o pessoal que acompanha aí o canal que o Eric toca, que é o canal Espiritismo em Kardec, né? Certamente muita gente vai estar acompanhando. Então a gente deixa um abraço aí para todo mundo que acompanha o canal Espiritismo em Kardec também.
Meu irmão, quando eu te fiz o convite, te perguntei aí acerca do tema, né? Vamos falar acerca do que, Eric? Aí você me passou o tema virtudes. Por que você me passou esse tema? Então, um tema bastante importante, não é porque o espiritismo ele é uma ciência, uma filosofia, mas tem as consequências morais e é muito importante, né? E diz que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por corrigir suas más tendências, né? Kardec coloca o verdadeiro espírita no capítulo 3 do Livro dos Médiuns como um espírita cristão que aplica a moral do Cristo, né? Da caridade do Cristo, que é a benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Então, muito do que a gente vai falar hoje tem a ver com a terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, né, que depois Kardec vai desenvolver no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tratam mais especificamente da moral ou da ética, enfim, que tem essa base cristã que, enfim, é universal, né. Então, Kardec, lá na terceira parte, divide as leis morais em 10, né, lei de sociedade, lei de igualdade, e resume todas as leis em lei de justiça, amor e caridade, né, da mesma forma que Moisés falava das 10 leis, né, que é a primeira revelação. Depois Jesus resumiu na segunda revelação em amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então, o Espiritismo também faz esse resumo. E lá, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar do homem de bem, das paixões, né, e das virtudes, né, dos vícios. O que seria isso, né? É bem interessante, e por isso que, por exemplo, Herculano e outros falavam do estudo da filosofia, da importância do estudo da filosofia para o espiritismo, porque tem certos termos que Kardec usa, como paixão, que você só vai ter um entendimento se você tiver um estudo mais profundo da filosofia, né? Por exemplo, a paixão, o sentido de paixão que ele usa do Descartes, da filosofia cartesiana, que é a paixão como um sentimento, uma emoção que decorre da influência da matéria, né? E o que seriam as virtudes e os vícios, né? Se a gente estudar o Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, ele fala da virtude como meio termo, né? O caminho do meio entre dois vícios, né? Então, por exemplo, a coragem é uma virtude que está entre a covardia, né? E a temeridade, né? Que é você fazer qualquer coisa de maneira inconsequente. Então, ele coloca sempre a virtude nesse meio termo, nesse equilíbrio, né? E eu recomendo que se estude, né, os livros Filosofia Clássica, Ética Nicômaco, do Aristóteles, que vai entender bem esse conceito, né, de virtude e de vício, né? E lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, Kardec pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta dos Espíritos: todas as virtudes têm seu mérito, porque todos indicam progresso na cena do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto. A mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, Kardec coloca um ponto aqui que é bem importante, o desinteresse, né? A virtude, a caridade não pode ser interessada, você não pode fazer, né? Isso se relaciona bastante com o conceito da ética deontológica de Kant, né? Do desinteresse. Então você não pode fazer o bem visando uma recompensa terrena, né? E uma recompensa futura no mundo espiritual. É claro que se você não consegue fazer o bem simplesmente pelo bem, você pode começar fazendo por interesse, né? Pensando em alguma recompensa que já é um caminho, né? Melhor do que não fazer o bem, ou do que fazer o mal, claro. E lembrando que pelo espiritismo não basta só não fazer o mal, precisa fazer o bem. Né? Que se colocar omisso já é fazer o mal, né? Na visão do espiritismo. Então, mas você tem que ir caminhando para esse desinteresse, né? A caridade, um dos princípios da virtude é o desinteresse, né? Você tem que fazer o bem, né, por um dever, sem ter interesse oculto. Então, esse é um princípio bastante importante da virtude, né? Aí, na questão 894, o Kardec vai continuar perguntando: há pessoas que fazem o bem espontaneamente,
sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam postos. Terão tanto mérito quanto os que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vence, né? Então, o que Kardec está falando aqui? Tem pessoas que já fazem o bem espontaneamente. E a gente conhece esse tipo de espírito que às vezes encarna na Terra, né? São exceções, né? Uma Madre Teresa, mas são exceções, né? São espíritos da segunda ordem na escala espírita, né? Para quem já estudou a escala espírita sabe, a terceira ordem são esses espíritos imperfeitos que ainda tem uma tendência para o mal, né? Ainda tem influência da matéria bastante. Os espíritos da segunda ordem que já tem uma sobrepujência do bem, né? Já dominam a matéria, e os da primeira ordem, espíritos puros que aí não tem mais influência da matéria nenhuma, já nem precisam reencarnar, né? Podem encarnar só em missão. Mas então tem esses espíritos onde o bem já é espontâneo, né? A virtude já está intrínseca neles. E aí ele já não tem mais o pensamento do mal, né? Em nós, o que acontece? A gente tem esse combate, né? A gente pensa no mal às vezes, mas a gente combate esse pensamento do mal. A gente já não se compraz nesse pensamento, a gente fica nessa luta, né? Tem aqueles mais atrasados ainda que têm o pensamento do mal e se comprazem no pensamento do mal, né? Alimentam, né? A gente, como diz, né? O verdadeiro espírito é aquele que se esforça por corrigir suas más tendências, né? Você tem más tendências, mas você tem aquele constante esforço, né? Pela luta diária, pela prece, né? E tentar combater esse mal que tem dentro de você, essas más tendências, esses vícios. E Kardec vai falar muito disso lá no capítulo do Evangelho sobre o pecado do pensamento, né? De como trabalhar esses pensamentos também, que o espírito, a caridade, ela é a indulgência, é a benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né? Então, tem tanto o aspecto ativo da ação, mas tem também um aspecto introspectivo do pensamento, na caridade, né? Você pensar no bem já é também uma caridade, você pensar no bem e alimentar bons pensamentos, né? Inclusive para você mesmo, porque vai atrair para você bons espíritos, bons fluidos que vão te ajudar, né, no seu progresso moral. Enfim, aí Kardec, quer dizer, os espíritos respondem: só não tem que lutar aqueles quem já há progresso realizado. Esses lutaram outra hora e triunfaram, né? Então, eles já trazem essa luta de outras vidas, já venceram, né? Como a gente um dia vai vencer também. Por isso é que os bons sentimentos, nenhum esforço lhes custam e suas ações me parecem simplíssimas, né? A gente vê isso às vezes, crianças que naturalmente já têm um sentimento no bem, né? Sem qualquer tipo de esforço, né? E isso é natural, é uma coisa instintiva, né? E aí ele continua: o bem se lhes tornou um hábito, né? Então o hábito é tudo aquilo que você repete, né? E por isso se torna uma virtude ou um vício, né? Há hábitos bons e hábitos ruins, né? O hábito ruim é um vício, né? Aquilo que você repete constantemente, né? E aí aquilo introjeta em você e você passa, inclusive, para próximas existências. Então você precisa trabalhar para criar bons hábitos e eliminar os maus hábitos. Aí continua: devido lhes são as honras que se costuma triunfar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos, né? Então são espíritos que realmente já evoluíram, não nasceram prontos, né? Porque se Deus tivesse criado eles mais evoluídos, não teriam mérito algum, né? Se já tivesse aquela ideia do anjo já criado perfeito, já criado, já evoluído, não haveria mérito, né? Então eles são assim porque eles já tiveram um trabalho anterior no progresso da cena do bem, né? E aí, continuando, Kardec diz: como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo constante com que tendes à vista, e tanto mais os admiráveis quanto mais raros são. Então aqui Kardec deixa claro que eu falei, são raros, né? Os bons espíritos são raros, esses espíritos onde o bem já é espontâneo, onde a virtude ela já é algo intrínseco ao espírito, né? Nós ainda precisamos de constante esforço para corrigir os vícios e as más tendências. Aí diz: ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra
ou que entre vós representa a exceção. Né? Então, lá nos mundos ditosos, mundos felizes, né, isso é uma regra, né, o bem, né, que é a exceção, mas lá é uma regra. Né? Então, por isso que a gente tem que se esforçar para fazer com que o nosso mundo progrida nessa senda do bem, né, ou que nós encarnemos num mundo mais adiantado, né, e deixemos esse mundo de provas e expiações ainda tão atrasado, ainda tão cheio de conflitos e de vicissitudes, né. Entre todos os cantos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente os bons espíritos os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção, eis porque neles os homens são ditosos, não, então por isso que os homens são felizes nesses mundos, né? Porque reina realmente o bem, né, e a virtude. Né? O homem se dará na terra tanto quanto a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção, né? Então a terra só vai ser transformada realmente quando o homem praticar a caridade na verdadeira acepção, né? Que lá no Livro dos Espíritos está dito, né? Qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Por isso que o Livro dos Espíritos coloca Jesus como exemplo, modelo, guia, né? Da humanidade. É claro que existem outros exemplos, né? Existiram outros espíritos que encarnaram em outros locais para servir de exemplo e tal, mas o Jesus é o que mais se aproxima da lei de Deus, né? Porque é o único espírito puro que encarnou na Terra, da primeira ordem, né? Em resumo, e ele prometeu o Consolador, né? Que veio na forma do Espiritismo, né? E que por isso foi dirigido pelo Espírito da Verdade e por Kardec encarnado, né? Aí, lá no Evangelho, agora eu vou citar um texto do Evangelho, né, no capítulo Bem-aventurados os que têm coração puro, pecado por pensamentos, se diz, né? Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já é progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vez de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força, né? Então, Kardec coloca 3 casos aqui: aquele que nem pensa mais no mal, aquele que pensa no mal, mas combate esse pensamento, e aquele que pensa no mal e se compraz no pensamento do mal. Acho que a maioria de nós estamos nesse meio aí. A gente ainda tem pensamentos do mal, mas a gente combate esses pensamentos, esses vícios, né? Se a gente não tivesse mais nenhum pensamento do mal, a gente já não estava mais encarnado na Terra, já estava no mundo ditoso, né, o espírito da segunda ordem. A gente tem esse pensamento ainda, mas a gente luta e combate esse pensamento, né? Então, Kardec coloca o tempo todo a importância da caridade ativa, né, no combate realmente ao mal. E isso é bastante importante nos dias atuais, porque a gente vive realmente em dias complicados. Né? A gente vê o mundo, a gente pensa, por que o mundo está tão complicado? Tanta turbulência, guerras, coisas absurdas, né? Isso já estava lá escrito na obra do Kardec, né? Toda vez que o mundo passa por transformações, né, há um período de turbulência, né, grande. A gente está passando realmente nesse período de turbulência onde há esses problemas. E aí a gente precisa se colocar realmente, não ser omissos, mas combater o mal, a desinformação, né, o mal no próprio que se infiltra dentro do próprio movimento espírita, né, propagando ideias ruins, né. Kardec, para quem tem estudo da história do espiritismo, na sociedade parisiense havia vários infiltrados que tentavam destruir o espiritismo por dentro da igreja, na época que tinha um conflito com o espiritismo, dos materialistas, né, da polícia na época, porque o espiritismo era criminalizado, e Kardec constantemente combatia, né? Então a gente não pode permitir realmente essa infiltração dessas ideias, né, materialistas dentro do espiritismo, que promovem aborto, que promovem ideologias, né, através do gramscismo, do marxismo cultural, de ideologias, né, de ideologia de gênero, né, coisas realmente absurdas, né? A gente precisa realmente combater. Até o Adriano estava conversando com ele, e a gente falou, né, antes de começar, dessa importância de combater essas ideologias, né, desse cunho materialista, né? É isso.
E lembrando, pessoal, que nós estamos aqui para receber também aí as perguntas de vocês, né, as colocações, os questionamentos, quem tiver alguma colocação, algum complemento, enfim, fiquem à vontade, vocês podem participar aí através dos chats. O Marcos Carvalho deixou uma mensagem aqui, BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas, é isso aí. Rapaz, e como é difícil, hein? Não é fácil, não, não é fácil implantar nas nossas vidas cotidianas as virtudes, não, porque a gente é mais ou menos como a dieta da segunda-feira, né? Toda segunda-feira, não, segunda eu começo, e passa semana, passa mês, passa ano, e a gente não começa coisa nenhuma, então é muito importante que a gente tenha firmeza, não só de pensamento, mas de ação mesmo, né? No bem, para que a gente possa desenvolver aí as nossas virtudes, até porque, como você colocou, as virtudes elas só vão se estabelecer em nós através da prática, através do hábito, né? Exatamente, é o hábito, né, que isso até é cientificamente comprovado, né, que para você mudar um hábito ruim, você tem que colocar um hábito bom no lugar, né? Então você tem que realmente, pelo hábito, pela prática, né? E realmente é difícil, né? A indulgência, o perdão, às vezes é difícil, mas a gente tem que exercitar isso realmente em nós, né? E exercitar essa caridade, né? É isso. Pode falar. Pode dar sequência, pode dar sequência. Só mandar um abraço aqui para a Cloque Marlene, que também está participando conosco, ela que fala de São Paulo. Valeu demais, obrigado, faça sempre assim, esteja sempre conosco aqui nas lives do IGESE. E agora, seguindo esse capítulo das virtudes, que Kardec coloca lá na terceira parte, né? E que Kardec vai desenvolver na obra Evangelho, né? Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos ele se desdobra em outras obras, né? Primeiro, por exemplo, a parte 1 do Livro dos Espíritos, as causas primeiras, vai desdobrar na Gênese, né? A parte segunda no Livro dos Médiuns, a parte terceira no Evangelho, que é das leis morais, e a quarta parte no Céu e Inferno, né? Então, a terceira parte tem relação muito com o Evangelho, né? E, portanto, com a moral do Cristo. E aqui, agora na questão 895, do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar dos vícios, né, da imperfeição. Ele diz: posto de lado os defeitos dos vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico de imperfeição? E ele volta para o assunto, o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, no objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerar um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto, né? Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Às vezes você tem pessoas que podem demonstrar o verniz da moralidade, né? Mas é só ferir o interesse pessoal que você vê, né, que a pessoa só fazia aquele bem por interesse, né? Então, realmente, a caridade real, né, e verdadeira, ela tem a questão do desinteresse. Você faz sem o bem pelo bem, né? O bem desinteressado, né? O amor incondicional, como se diz, né? Enfim, a gente está bem longe disso ainda, mas é o ideal, né, que a gente deve atingir. Enquanto todos nós estamos perfectíveis e vamos progredir para um estado de espírito puro, né? E ele diz, né, o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos os admiram como um fenômeno, né? Então, por isso que às vezes você tem casos aí de espíritos que Chico, por exemplo, Chico Xavier, outros, Divaldo, que você vê o desinteresse, né? As pessoas olham como um fenômeno, né? Porque é uma exceção, uma coisa excepcional, né? Então, realmente, a gente tem que exercitar essa caridade, esse desinteresse, né, pessoal. E aí continua aqui: o apego às coisas materiais constitui sinal notório da inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino, né?
Então, outro ponto aqui é o apego às coisas materiais, né? O espiritismo ensina não que você tem que se desprender da matéria, né? O espiritismo não prega uma vida cética, né? Como você tinha antigamente certas doutrinas gnósticas que pregavam afastamento total dos prazeres materiais, da vida material. Não, a matéria é importante, né? O corpo físico é importante, até a lei de conservação, mas você não tem que se apegar à matéria como se fosse seu destino, né? O destino, a matéria é um instrumento para o progresso que você vai colher na vida futura, não é o fim em si mesmo. Então, desapegar das coisas materiais, não colocar, né, como princípio é o que Jesus falava, né? Coloque seu coração nos tesouros do céu, não nos tesouros da terra que se corroem, né? Aí, continuando, diz aqui, pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto de vista mais elevado o futuro, né? Então, pelo desinteresse e pelo desapego às coisas materiais, mostra o homem que ele enxerga que o objetivo, né, da vida material é a vida futura, não a vida verdadeira, né, não aqui, né? E é o que o próprio Herculano falava na obra Educação para a Morte, né, quando falava desse viver para essa vida futura, no sentido de ter esse ideal, né, de que a vida verdadeira não é aqui, mas nessa pátria espiritual. Aí, na questão de 196, né, se perguntar pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por eles saberem dar emprego criterioso. Tem um merecimento dessas pessoas? Aí aqui é bem interessante essa questão de 196, né, porque aqui mostra bem a questão da virtude, do caminho do meio termo do Aristóteles, que eu tinha falado, né? Ele estava falando aqui, tem pessoas que querem fazer o bem, mas não sabem como fazer o bem, né? E aí a gente vê também a questão das virtudes cardeais, que se falava, né? Que é a moderação, a força, a coragem, né? O comedimento, né? Enfim, as virtudes que servem de base. Então você não pode... É aquela coisa de não ser 880, né? Você tem que... caminho do meio ali, né? Não saber fazer o bem, né? Aí aqui, na resposta dos espíritos, diz: tem o desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser ferroada num cofre forte, também não é o de outros para ser dispersada ao vento. Então, ou seja, nem guardar de maneira egoísta a riqueza, nem distribuir de maneira refletida, né? É o caminho do meio que eu falei, isso que ele está falando aqui. Então, inclusive por isso que Kardec fala na lei do progresso, que o progresso intelectual leva ao progresso moral. Porque não basta querer fazer o bem, às vezes você precisa saber fazer o bem. Para isso você precisa de um certo progresso intelectual para ter essa noção de como fazer o bem, né? Aí aqui representa um depósito de que uns e outros terão que prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, né? Ou seja, você vai responder não só pelo mal que você fez, mas pelo bem que você deixou de fazer. Por todas as lágrimas que podiam ser estancadas com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Esse ponto é bem interessante. Kardec e os espíritos colocam que as riquezas, né, os bens materiais, como um depósito que você recebe de Deus, né? Então não é seu, né? A gente não tem propriedade absoluta nem do nosso próprio corpo, né? Por exemplo, você não pode tirar sua própria vida. Você não tem propriedade absoluta do próprio corpo, né? Nem dos seus bens. Você não pode fazer o que você quiser com eles. Porque isso é um depósito que Deus te dá, né? E você tem que prestar contas depois, né? Muito menos, por exemplo, com o seu próprio filho, né? Tem gente que tem ideologias hoje que pregam que a mãe ou outra pessoa tem posse absoluta do corpo do feto no ventre. Não. Aquilo ali é um depósito que Deus te dá, um empréstimo, né, seu filho, que você precisa cuidar, né, que você não tem o direito de tirar aquela vida, né? Então, a gente tem que encarar as coisas desse ponto de vista, né? Tudo que a gente tem, né, até para a gente não se envaidecer, né, achando que as coisas
são simplesmente nossas e que a gente pode fazer o que a gente quiser. Não, tudo que a gente tem é depósito que Deus emprestou, né? É claro que tem a questão no mérito pessoal, né? Mas Deus também, ele permite para que seja usado de maneira boa, né? Não de maneira egoísta ou de maneira prodigiosa, né? Aí aqui a questão de 197 é bem interessante. É aquilo que eu falei. Pergunta dos espíritos: merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida? Então tem pessoa que faz o bem sem esperar os aplausos na terra, né? É que nem Jesus falava, né, de certos grupos religiosos da época dele, né, que eles faziam bem para serem vistos, né? Aí ele diz: já receberam o vosso galardão, né? Mas tem gente que faz sem esperar os aplausos da terra, mas visando uma recompensa futura. Se eu fizer o bem, eu vou para o nosso lar. Se eu fizer o bem, eu vou ter uma recompensa no mundo espiritual. Eu vou ser muito feliz, ter alguma coisa. Então, você tem que exercitar todo custo, fazer o bem pelo bem, não por um objetivo de uma recompensa, né? Essa preocupação de prejudicar o progresso. Aí os espíritos respondem: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então, o princípio da caridade é o desinteresse, né? É não fazer o bem, é fazer o bem de maneira desinteressada, né? E aqui o espiritismo, como eu falei, ele se relaciona bastante com a virtude, com a ética deontológica do Kant, né? Além de também com a ética das virtudes dos gregos, né? E em alguns aspectos com a ética utilitarista, né? Mas mais com a ética das virtudes, sobretudo. Né? E aí depois, na sua pergunta A, Kardec vai perguntar, né? Contudo, todos alimentam um desejo muito natural de progredir, para forrar apenas a condição dessa vida, né? Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será, então, um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Não, certamente, mas aquele que o faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão mais positivo. Então, aquele que faz o bem simplesmente por prazer, porque aquilo já vai dar uma satisfação, já está muito mais avançado do que aquele que faz o bem de maneira calculada, né? Fazer o bem de maneira calculada, um exemplo, né, que muitas vezes se usa na política, muitas vezes se faz isso, né? O político distribui cestas básicas porque vai receber voto com aquilo, né? Você está fazendo bem por um interesse material. Não é esse o bem verdadeiro. O bem verdadeiro é o simples prazer que você tem em fazer em primeiro lugar por Deus, né, e fazer o bem e fazer o seu próximo mais feliz, né? Sem um cálculo, como diz aqui, impelido pelo autor natural do seu coração. Então esse é o verdadeiro bem, né? É o bem na sua mais pureza, né? E aqui, na questão de 198, né? 898 se pergunta: sendo a vida corpórea apenas um estado temporário neste mundo e devendo o futuro constituir objeto de nossa preocupação, será útil nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito a essas coisas, as necessidades materiais? Essa pergunta é bem importante, né? Porque muitas vezes a gente fica preocupado, né? Será que é útil aprender conhecimentos científicos, né? De química, de física, né? Por quê? Às vezes se questiona por que aprender isso na escola, né? E nós sabemos que, quanto espíritos, nós temos que aprender de tudo para alcançar o estado de espírito puro, né? Desde a ciência moral, vamos dizer assim, até a ciência das matérias, né? O espírito puro, ele vai saber todo o conhecimento disponível à criatura. Então ele vai aprender, por isso que é necessário reencarnar várias vezes, né? Porque numa vida só não dá para aprender tudo. Então você reencarna várias vezes em diversos mundos para aprender em diversos papéis, né? Por isso que você encarna como homem, como mulher, como rico, como pobre, né? Porque em cada posição você vai adquirir certos conhecimentos, né? Que vão te completar para chegar a esse estado de espírito puro.
Então, os conhecimentos das ciências materiais são importantes, sim. É claro que no nosso estado atual, o mais importante é a moral, sem dúvida, né? O mais importante do que adquirir conhecimento na física, na química, é a moral, né? Porque é o que vai fazer a gente alcançar o estado de espírito da segunda ordem. Mas o conhecimento científico ele é importante, sim, né? E no próprio Espírito da Verdade, no Evangelho, diz, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos, né? A instrução também é importante. Então tem essas duas esferas, né? É como tem na metáfora que se usa no movimento normalmente, né? São duas asas do progresso, né? Asa moral e asa intelectual, né? Na maioria das vezes fica desbalanceada, né? Mas alguma hora vai balancear essas asas, né? Por isso que na escala espírita, Kardec comenta, tem espíritos mais bons, mas que têm menos intelecto, outros mais intelectuais, mas menos bons, né? Mas alguma hora vai chegar ao equilíbrio, né? Que é o ideal, né? A resposta, sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condição de auxiliar os vossos irmãos, né? Com o intelecto você vai ter mais condição de auxiliar o próximo, né? Os progressos da ciência, da tecnologia, da medicina, né? Depois eu Do volto. discernimento, né, Eric? Assim, e do discernimento também, né? Será que eu estou ajudando realmente uma pessoa fazendo isso para ela? Exatamente. Com o progresso intelectual você vai ter mais discernimento para saber o que é o bem e o que é o mal, né? Eu tenho certeza absoluta, por exemplo, que muitas pessoas que propagam certas ideologias materialistas, elas pensam que estão fazendo bem, né? Tem gente que acaba fazendo mal pensando que está fazendo bem, né? Acaba sendo, como se diz, inocente e útil, né? Porque realmente a pessoa não sabe as consequências das coisas que defende, né? Então, muita gente defende o aborto, um exemplo que eu vou usar, pensando que está ajudando as mulheres pobres, esse discurso, né? Não, mulheres pobres, elas morrem porque elas fazem aborto clandestino, né? Quando não sabe que o próprio aborto é usado, né? Nos países onde são legalizados para colocados de propósito em locais de bairros pobres, latinos, bairros negros, para diminuir aquela população, né? A própria Margaret Sanger, né, que era uma feminista eugenista, ela tinha essa ideia ela colocava de propósito clínicas de aborto em bairros de latinos, de negros e para deficientes também. Ou seja, a pessoa ela não tem discernimento por ter falta de conhecimento intelectual, né? Ela acha que está fazendo bem, ela pensa que aquilo vai ter uma consciência boa, mas na verdade não tem e ela não sabe, né? Ela caiu numa ideologia que ela realmente não sabe as consequências daquilo, né? Sérias para a sociedade. Então é por isso que o discernimento, a inteligência, leva ao progresso moral nesse sentido, né? E nós estamos vivendo um momento que tem gente defendendo no meio espírita aborto, é, eutanásia. É um momento delicado, né? Exatamente, né? A pessoa, ela acaba se deixando levar por discursos materialistas, né? Ela acaba, por exemplo, por meio das universidades, da mídia, e acaba entrando nessas ideologias, né? E sem saber as consequências, né? Como, por exemplo, a eutanásia é usada também como método, né? Teve um caso recente de uma moça que tinha depressão no Canadá e, em vez de tratar, né, fizeram a eutanásia, né? Então, é a lógica do... É a lógica mais materialista possível, não, ou seja, não serve, é improdutivo, descarta da sociedade. Assim, uma coisa realmente... E o eu espiritismo não... vem para nos mostrar, né, Eric, que se está vivenciando aquela situação tem algum motivo. Sim, sim, exatamente, né? E as pessoas, por não terem esse conhecimento espiritual, não entendem o objetivo dessas vicissitudes, dessas provas, e acabam caindo no discurso materialista. Não, é mais fácil, então eu fazer eutanásia, porque eu vou sofrer menos, né? Mas ela não entende que o sofrimento tem um objetivo no progresso. As vicissitudes da vida material têm um objetivo no progresso que o espírito faz, na evolução que ele tem. E a pessoa não entende isso por não entender esse progresso, essa visão espiritual da vida, né? Infelizmente, né, em muitos países, né,
o espiritismo, infelizmente, diminuiu, né, o alcance, e você só tem ideologias materialistas ou a religião tradicional que muitas vezes não responde muitas coisas e a pessoa acaba caindo no materialismo, né? Esses países considerados de primeiro mundo, né, por exemplo. Então, é bastante complicado, né? Por exemplo, eu até fiz uma entrevista, né, se não me engano, na Bélgica, na Holanda, você tem uma instituição chamada Exit, né, que significa saída, que ela promove suicídios assistidos, né, para velhos, né. Então, mais uma vez, aquela lógica, né, eu não, eu não serve mais, né, uma pessoa ficou velha, não serve mais para produzir, então vamos descartar da sociedade, né. É como se fazia até na Roma primitiva, né, descartar, o bebê nascia com síndrome de Down e descartavam. Essa é uma coisa terrível. Então, e essa lógica está dominando, né? E normalmente quem defende isso, às vezes defende com um discurso assim, não, mas a liberdade, né? Então você vê, a liberdade é uma coisa boa em si, né? Mas a pessoa, ela por não ter conhecimento, ela acha que está fazendo bem, né? Ela acha que está defendendo bem, que está defendendo a liberdade, que em si é um princípio bom, mas acaba defendendo o mal por não ter justamente esse discernimento que a gente falou, né? Saber o que é o bem e o que é o mal, exatamente, as consequências das coisas, né? Como a gente Aí, estava conversando, né, Eric, antes de começar, aquela situação do aborto mesmo, dos processos de descriminalização, né, entre aspas, de legalização, síndrome de Down, né, crianças com problemas, né, de formação, enfim, o anencéfalo. Poxa, se nós somos espíritas e nós entendemos que essas situações elas têm um propósito para o espírito, aí nós vamos lutar, brigar para que o espírito então não atravesse essas vicissitudes e essas provas que lhes são necessárias, né? É um contrassenso. e você vê que o mal, ele é gradual, né? Ele não coloca as caras rapidamente, né? Então, por exemplo, o que aconteceu nesses países que hoje é legalizado aborto para criança com síndrome de Down de 9 meses? Foi começando aos pouquinhos. Então, primeiro legaliza 2 semanas, depois 12 semanas, depois 3 meses, depois 6 meses. A população vai se acostumando, entendeu? Até chegar a 9 meses, até a ideia de hoje de aborto pós-parto. Então, as coisas ao pouco. Primeiro legaliza aborto anencéfalo, que vai argumentar que não vive muito, como se o valor da vida dependesse do tempo da vida, né? Então, se um parente seu está em estado terminal, você vai matar porque ele não tem muito tempo de vida. Isso aí não tem sentido. Então, aí depois para síndrome de Down, depois para quem tem depressão. Então, vê que o mal ele é progressivo, ele não se apresenta, não dá as caras rapidamente, né? E essa Então, questão do anencéfalo mesmo, eu vou deixar aqui até a sugestão do documentário Flores de Marcela. Quem tiver alguma dúvida em relação a isso, assista o documentário, porque você vai passar a ter a certeza absoluta que essa vida, mesmo que ela não tenha aí tanto tempo assim, né? Porque realmente, via de regra, são crianças que não sobrevivem muito tempo. Agora, é só Deus, né? Para dizer que vai durar um dia, dois, uma semana, um mês, ou 2 anos, 3 anos, 4 anos. sim, tem casos que viveram bem mais. Então, não necessariamente, nem tem garantia, né? Enfim, E outra coisa, né? Envolve não só a própria criança, a prova não é só para a própria criança, para o espírito que está habitando aquele corpinho de criança, mas também para os pais, né? Via de regra.
Exato, é uma prova para os pais, né? Mesmo que a criança não viva tanto a ponto de perceber muito da realidade, é uma prova para os pais também. Os pais têm que entender, né, que aquilo foi uma missão que Deus colocou, né? Eles não podem simplesmente descartar a criança, né? Porque vão acabar sofrendo as consequências depois, né? Então, realmente falta para as pessoas essa compreensão do espiritual na vida, né? Eric, Sim. e assim, é para que a gente perceba, né? Só uma reflexão aqui. Todo mundo já percebeu o quanto, quantas lindas propostas, lindos trabalhos, lindas iniciativas surgiram dessas vicissitudes, né? Pais que tiveram um filho com câncer e que de repente começaram um trabalho, né? De auxílio às pessoas com câncer, enfim, e que depois se torna um negócio gigantesco que vem auxiliar as pessoas nessa situação. E assim, em diversos outros aspectos, né? Quantos trabalhos maravilhosos, grandes, gigantescos surgiram dessas vicissitudes e que hoje beneficiam aí populações inteiras. Sim, sim. Muitas vezes exatamente, a mãe tem um filho coencéfalo e ela acaba, por ter tido essa experiência, acaba trabalhando depois num, num hospital para pessoas com deficiência. Então, isso é uma prova que pode levar a pessoa a realizar coisas boas, né? Tirar desse suposto mal um resultado bom, né? Então, para que você vai querer se livrar, né, daquela criança? Isso aí realmente não, né? Você não é dono daquele corpo, né? Como disse o texto que a gente leu, é um depósito que Deus te dá e você tem que cuidar, né? Não pode simplesmente descartar. Isso aí não se faz com a vida humana, né? É isso. Só ler aqui a mensagem, a Clock Marlene fala aqui que é espírita desde os 7 anos de idade. Oh, que bom, é bom ter tido essa oportunidade. Eu me tornei espírita um pouco mais velho, viu, Clock? A Lili Fará está conosco, ela que é uma trabalhadora aí do EGESE, uma colaboradora do EGESE, ela que estava numa palestra na Sociedade Espírita de Joinville e agora está nos acompanhando. Valeu demais, Lili, obrigado. E é isso, o Eric. Então a gente já vai partindo para a nossa reta final, né? Vou deixar aí a palavra livre para você, para suas considerações finais aí acerca do tema, enfim, do que você mais quiser desenvolver em termos de assunto. Então já vou te pedir as suas considerações finais. Por favor, não se esqueça de divulgar o seu trabalho, né, através do canal de YouTube Espiritismo em Kardec. E também já vou te pedir a prece de encerramento para nós. Excelente. Então, pessoal, muito obrigado. Para quem quiser saber mais dos temas das virtudes, eu recomendo realmente o livro do Aristóteles, Ética Nicômaco, para vocês entenderem esse conceito do caminho do meio, das virtudes cardeais, que tem aplicação no Espiritismo. E a terceira parte do Livro dos Espíritos, claro, o Evangelho. E queria agradecer, né, ao Adriano, a todos. Entre lá no canal Espiritismo em Kardec, né, se inscrevam lá. Tem a página no Instagram também, página Espírita em Kardec, enfim, Espiritismo em Kardec. Então, vamos à prece de encerramento, né? Então, vamos fechar nossos olhos. Deus, nosso Pai, infinito amor e bondade, envie para nos auxiliar essa noite e sempre os bons espíritos, que os bons espíritos possam nos auxiliar com seus bons conselhos, com suas boas ideias, que possamos cada vez mais progredir na cena do bem, exercitando a caridade da benevolência, na indulgência do perdão das ofensas, e que possamos aprender cada vez mais dessa doutrina consoladora, desse Consolador prometido pelo Cristo, que é nosso guia e modelo da humanidade. Que nosso mundo possa progredir e ascender para um mundo feliz, um mundo ditoso,
onde reina a concórdia entre os povos, que possamos ficar em paz essa noite. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. E deixa eu só dar um recadinho aqui para o pessoal que está nos assistindo. Segunda-feira que vem, nós vamos trazer um convidado também muito especial, o Eduardo Vieira, que é um amigo, né? Ele faz parte da diretoria da Federação Espírita do Estado de Goiás e vai falar para a gente acerca de aspectos jurídicos das atividades da Casa Espírita. Importante, viu, Eric, essa situação aí, porque muita casa espírita, muito trabalho espírita não tem uma estrutura jurídica adequada, enfim, isso pode gerar problema futuro, né? E nós vamos estar trazendo algumas situações interessantes. Eu sou advogado e estou auxiliando uma casa espírita nesse momento a fazer o uso campeão da área onde a casa está instalada, né? Então, assim, a gente vai procurar trazer muita coisa interessante. Então, quando a gente começar a divulgar aí, através das redes sociais, a gente pede que vocês possam estar compartilhando, especialmente com os dirigentes espíritas que têm dificuldades, né, com essas situações. A ideia é trazer aí, pelo menos, princípios que façam com que os centros possam se organizar nesse aspecto. Afinal, até como a gente estava falando, o Eric falou disso, né? A gente busca a vida espiritual, mas a gente está aqui encarnado e tem protocolos, né, que a gente tem que cumprir aqui na vida material, e essa organização jurídica da Casa Espírita é um deles. Então, eu penso que vai ser um tema muito importante, muito interessante para todo mundo. Gostaria de agradecer novamente os nossos parceiros de transmissão, Web Rádio Fraternidade, Rede Amigo Espírita, TV Secal, TV Goiás Espírita, muitíssimo obrigado pela parceria. Estejam sempre conosco, né? Muitos que aqui estão chegaram por meio desses canais, então a gente agradece imensamente essa parceria e a gente pede que vocês possam continuar nos dando aí todo o apoio, se inscrevam no canal do IGES, o Instituto Goiano de Estudos Espíritas, né? O canal aqui do YouTube, que vocês possam também ativar as notificações, curtir e compartilhar todos os nossos vídeos, inclusive este que você está assistindo, porque isso é muito importante para que o nosso conteúdo tenha maior repercussão, maior engajamento e possa ser indicado pela plataforma a mais pessoas, tá? E a gente procura aqui fazer um trabalho de divulgação da doutrina espírita, né? Como nos disse Emmanuel, no sentido de que a maior caridade que a gente pode fazer pelo espiritismo é divulgá-lo. Então fica esse pedido aí de coração. E não se esqueçam do canal que o Eric dirige, Espiritismo em Kardec. Vocês vão encontrar um conteúdo muito bacana lá. Especialmente tem uma parte do trabalho do Eric que eu acho muito bacana, muito interessante. Ele fez entrevistas com representantes espíritas de diversos países, né, Eric? Você tem noção assim de quantos países você tem abrangidos nesse trabalho de entrevistas com os mais diversos representantes? Mais de 100, eu acho. Mesmo, olha que E bacana. no nosso livro, eu publiquei o resultado da pesquisa, né, inclusive com estatística, e tem gente de países que a gente nem imagina às vezes, porque não é formalizado como aqui, né? Às vezes são grupos familiares ou virtuais, mas são grupos de nativos mesmo, né? Inclusive no leste europeu, lugares como as Filipinas, muitos lugares que a gente nem imagina. Então, eu coloquei lá o resultado do nosso livro, né? Que eu falei que é o Espiritismo perante seus inimigos e desafios contemporâneos. Bacana demais, Eric. Nós vamos então, já fica o compromisso aqui. Vamos marcar uma outra data próxima aí, não sei, vamos ali no início do segundo semestre para a gente falar disso. Isso é bem bacana e eu tenho a impressão que é um conhecimento interessante para todos nós, né? Conhecermos essa realidade, porque a gente está aqui nadando de braçada acerca de conhecimento espírita, do que nós temos disponibilizado aí através de obras, né, de livros, enfim, e todo tipo de material, só que nós temos aí localidades que as pessoas não têm nem livro espírita, né? Às vezes nem tradução das obras espíritas, enfim. Exatamente, né? E
por exemplo, um dos que tem feito esse trabalho, por exemplo, é o Kardecpedia, né? Que eles publicam, estão publicando o Livro dos Espíritos até em chinês, em russo, em italiano, e dá para comparar os idiomas, né, do português com outros, enfim. Bacana. Olha a mensagem do Marcos de Carvalho aí, seu vizinho. O Eric, esse abençoado jovem de uns 26 anos. Valeu, Marcos. Obrigado demais. Pessoal, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, deixando aí um grande beijo nos corações de cada um de vocês, todo mundo que participou aqui através dos chats, todo mundo que curtiu, todo mundo que deixou o seu joinha, né, o seu coraçãozinho. Muitíssimo obrigado por essa força. Estejam sempre conosco. E lembrando sempre que esse trabalho é feito com muito amor, com muito carinho para vocês, por vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima segunda-feira às 21 horas. Valeu demais. Tchau, tchau.